pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette, eu sou professora de Biologia aqui do canal Me Ajuda Aí e a aula de hoje é sobre ecologia. Ecologia é o assunto que mais cai em vestibulares, principalmente no Enem. Então, se você precisa garantir uma boa nota no Enem, fica com essa aula que isso vai te ajudar demais. Vamos lá? Gente, a gente vai falar hoje de ecologia. Ecologia é um assunto muito amplo, então a gente vai dividir essa aula também, para não ficar aquela aula extensa, para dar aquele sono em vocês, então a gente vai dividir em 2 ou 3 aulas, ok? Primeira aula de ecologia, a gente vai falar sobre conceitos básicos de ecologia. Então, se você está aqui, você vai aprender o que significa a palavra ecologia, qual a importância do estudo de ecologia e quais são os conceitos básicos que a gente utiliza quando a gente fala de ecologia, certinho? Antes de começar a aula, para um momentinho aí e clica lá no joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo e para que outras pessoas que nesse tempo aí que a gente está vivendo consiga acessar o meu canal e aprender de uma maneira gratuita, certo? Então, isso vai ser muito importante para mim. Vamos começar com o significado da palavra ecologia. O que significa ecologia? Então, vamos lá. Ecologia vem de eco, né? Eco, que significa oikos, que significa casa, tá? E logia, né, vem de logos, que significa estudo. Então, ecologia significa o estudo da casa. E que casa é essa? A casa onde nós vivemos, o planeta Terra, né? Então, ecologia, ela vai estudar o planeta onde a gente vive como um todo, tá? E por que a gente precisa estudar ecologia? Qual é a função do estudo de ecologia? Bom, ecologia é uma dos ramos da biologia e o ramo da ciência, um dos mais importantes para a gente estudar, tá? Porque graças à ecologia, a gente consegue entender a interação que existe entre os seres vivos. Então, a gente tem várias espécies viventes dentro de um determinado ambiente e a gente consegue compreender qual é a interação, qual é a interdependência entre esses indivíduos, entre esses seres vivos. Além da gente entender também, né, qual é a interdependência entre os seres vivos e os fatores que propiciam a vida desse ser vivo em determinado ambiente. Então a gente sabe que determinados animais, eles são animais que a gente vai chamar de endêmicos, ou seja, são animais que vivem só em uma determinada região do planeta, né? E por que esses animais vivem só em determinada região do planeta? Provavelmente, além de outros fatores, porque os fatores naturais, né, do ambiente, né, a quantidade de luz, a temperatura, né, a disponibilidade de alimento, tudo aquilo vai propiciar vida para aquele ser vivo. Então, ecologia vai estudar todos esses padrões, tanto os desenvolvimentos, né, entre os seres vivos em geral, quanto entre os seres vivos e os padrões que vão propiciar a vida dentro de um determinado local, certo? Quando a gente fala em ecologia, a gente utiliza muito duas palavras, preservação e equilíbrio, tá? E por que a gente utiliza essas duas palavras? Vamos começar falando aí de preservação, né? A gente sabe que a gente vem passando aí, né, ao longo dos anos, por alguns momentos onde a população vem se preocupando muito com a preservação do meio ambiente, né? Mas a preservação do meio ambiente só é possível se a gente tiver conhecimento sobre esse meio ambiente. Então a ecologia vem trazer pra gente conhecimento, tá? Como que aquela espécie ou como que determinado local ele precisa estar para se manter, né? Como que as espécies precisam estar para se manter. Então eu costumo dizer que preservação e conhecimento andam juntas. Sem conhecimento não existe nenhum tipo de preservação. Outra coisa que a gente precisa ter claro com o estudo da ecologia é o equilíbrio, né? A gente precisa manter o equilíbrio entre as espécies e o meio onde elas vivem. Vou dar um exemplo mais prático para que a gente possa compreender isso de uma maneira melhor, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho em equilíbrio. Quando a gente era menor, a gente começou a estudar uma coisa chamada cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, ela é muito
simples, né, quando a gente fala, né, de cadeia alimentar, mas ela, na verdade, está mostrando pra gente que os seres vivos, eles são interdependentes uns dos outros. Ou seja, a gente não consegue viver nesse mundo aqui sozinho, sabe? Ninguém está aqui sozinho e ninguém consegue sobreviver nesse mundo aqui sozinho. Então, vamos pegar uma cadeia alimentar simples, né, que os alunos adoram dar como exemplo. Primeira vez que você fala assim, Joãozinho, fala aí o exemplo de uma cadeia alimentar. Aí vem essa: capim, vaca, homem. É essa que vem, né? Tudo bem, vamos usar ela mesmo. Então, ó, o capim, né, que é o produtor, ele é responsável por manter a vaca viva, que é o consumidor primário, certo? Então, a vaca se alimenta de capim e o homem utiliza a vaca para o leite ou utiliza ela para carne mesmo, né? Se o capim acabar, a vaca também vai deixar de existir. E se a vaca deixa de existir, a população que se alimenta dela passa a deixar de existir também. Então a gente tem uma interdependência entre os seres vivos. Ninguém aqui consegue sobreviver sozinho, tá? E essa quantidade de seres vivos precisa estar em equilíbrio. A gente precisa ter uma quantidade de capim suficiente para dar alimento para uma quantidade de vacas. Se a gente tiver muita vaca em determinado espaço e tem pouco capim para elas, elas vão passar fome, né? E aí vão deixar de existir, tá? Então, o equilíbrio é super importante para manter todas as espécies vivas, tá? Então, vou dar outro exemplo aí de um desequilíbrio ambiental que acontece aqui no Brasil, tá? Existe aí, né, hoje em dia, um tipo de caramujo, de caramujão, assim, chamado de caramujo africano, o Achatina fulica, né? Esse caramujo africano não é do Brasil, tá? Ele foi introduzido dentro da nossa, do nosso ecossistema. E por que ele foi introduzido? Ele foi introduzido porque existiu uma época aí onde as pessoas estavam comendo muito escargot, né? Aquela comida que eu não tenho vontade de experimentar, que é uma lesma, né? Que é um caramujinho lá que eles fazem, né, no pratinho para as pessoas comerem. Não sei como é o sabor, não tenho vontade de experimentar. E aí eles começaram a trazer para nós esse caramujo africano para fazer como escargot, para utilizar na culinária, né? Porém, qual era a vantagem de se trazer esse caramujo africano para cá? Bom, o caramujo africano é grande, o caramujo africano se adapta muito bem ao nosso tipo de vegetação e temperatura, né? E ele é muito resistente a qualquer tipo de doença, tá? Então, trouxeram para cá. Depois de um tempo, não muito tempo, eles descobriram que o caramujo africano, ele abriga, né, vários tipos de doenças que podem acometer os humanos, tá? Então ele é um hospedeiro de doenças muito graves que podem matar seres humanos. Então parou de utilizar esses caramujos para alimentação. Levaram os caramujos de volta? Não, não levaram de volta, soltaram por aí, tá? E esse animal, ele não tem um predador natural. Então ele ficou solto por aí, sem ter ninguém que o coma, e começaram a procriar, reproduzir, e hoje em dia a gente tem um problema ambiental ligado a esses animais. Eles estão competindo por ambiente, né, por habitat, com outros animais que fazem parte da nossa fauna e eles não têm um predador natural. Então a gente tem um problema ambiental grave aí na utilização errada, né, na falta de conhecimento para trazer um animal que não é da nossa fauna para a nossa fauna. Outro exemplo clássico que a gente encontra é o exemplo dos camelos na Austrália. Também na Austrália, eles começaram a levar camelos para a região. Esses animais se adaptaram muito bem ao clima australiano, né, que é quente, é muito parecido com o nosso aqui no Brasil. E aí, chegou uma hora que a produção, né, a reprodução desses camelos, ela ficou além da conta. E esses animais soltos, começaram a ficar soltos, vários deles, e eles começaram a destruir as casas.
casas. Então eles quebravam as casas, quebravam canos para beber água, né? Começaram a ter lá uma interferência com animais da própria fauna australiana e aí virou um problemão. Foi aí que o governo australiano liberou a matança dos camelos. Os camelos foram mortos a tiro, muitos camelos, né? Então a gente teve um problema ambiental grave acontecendo aí e uma discussão muito grande em torno desses animais, porque eles são animais, eles são seres vivos e será que nós temos o direito, né, de matá-los só porque eles estão aos montes? Foi o ser humano que levou para lá e aí, não serve mais, então vamos dar tiros nos camelos? Então, isso vai gerando vários problemas ambientais que se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento a respeito de meio ambiente, a respeito de ecologia, talvez a gente não tivesse cometido, certo? Ok, a gente vai falar um pouquinho agora sobre conceitos básicos de ecologia. Então a gente vai falar aí sobre quais são os conceitos quando a gente diz respeito a seres vivos, tá? Então a gente tem o primeiro conceito de ecologia, que é o conceito de população. O que significa população? População significam seres vivos da mesma espécie que vivem em determinada região. Então quando eu estou falando lá da população humana, eu estou falando só de seres humanos, população humana da Vila Madalena. Então, eu estou falando ali de seres humanos que vivem em determinada região. Então, isso é uma população, certo? A gente tem um outro termo para designar em ecologia que a gente chama de comunidade. O que significa comunidade? Comunidade significam vários seres vivos de espécies diferentes que vivem em determinado local. Então agora eu não tenho mais uma única espécie, eu posso contar todas as espécies diferentes que vivem em determinado local. Então a comunidade da Vila Madalena já não é mais formada só por seres humanos. Então eu posso ali, quando eu falo de comunidade, eu posso agrupar ali os seres humanos, os animais domésticos, as baratas, as pombas, todos os seres vivos que vivem ali naquela região, certo? O próximo termo que a gente utiliza é o termo ecossistema. E quando a gente utiliza o termo ecossistema, a gente não está falando mais só de seres vivos que vivem em determinada região. A gente está falando de todos os seres vivos, né, de espécies diferentes, mas a gente também está levando em consideração todo o ambiente onde vivem esses seres vivos. Então, quando a gente tem um ecossistema, a gente está levando em consideração as espécies de animais, as espécies de plantas, que também são utilizadas e também são estudadas em ecologia. A gente também está levando em consideração a temperatura do local, a água do local, a luminosidade do local, todas essas características que são importantes para que aqueles seres vivos consigam sobreviver em determinado local. Aqui no Brasil, a gente tem alguns ecossistemas diferentes, né, com características diferentes, temperatura diferente, luminosidade diferente, animais diferentes vivendo lá, e a gente vai chamar esses ecossistemas diferentes de biomas. E quais são os biomas que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem o bioma floresta amazônica. Floresta amazônica compreende algumas tantas espécies, né? É a floresta mais biodiversa do mundo. A gente já vai falar o que é biodiversidade, tá? E ela também tem um índice de chuva diferente de outros ambientes, plantas diferentes de outros ambientes. Então a gente tem esse bioma chamado de floresta amazônica. O outro bioma que a gente encontra aqui no Brasil é o bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica, ele também é formado aí por espécies diferentes com um clima um pouco diferente do clima da floresta amazônica. O bioma floresta amazônica e o bioma Mata Atlântica são diferentes, tá? E o bioma Mata Atlântica é um bioma aí que sofre demais, né? Por causa da urbanização, destruiu-se muito da floresta de Mata Atlântica e hoje em dia a gente tem vários desequilíbrios ambientais relacionados a isso, né? Se a gente tivesse estudado ecologia melhor, a gente tinha planejado melhor, né? Bom, outro tipo de bioma que a gente tem aqui no Brasil é o cerrado. O cerrado,
ele é muito mais seco, né, do que os outros biomas que a gente falou. A vegetação não é mais formada por árvores maiores, e sim por uma vegetação mais rasteira. A gente tem outros animais vivendo ali naquele bioma, que não são os mesmos animais que vivem nem na Mata Atlântica e nem na Floresta Amazônica. Então, todo o conjunto, né, chamado de ecossistema, ok? O próximo aí, né, nome que a gente utiliza é biosfera. A biosfera ela é formada pelo conjunto de ecossistemas. Então a gente tem no mundo vários tipos de ecossistemas diferentes, vários tipos de biomas em regiões diferentes, tundra, floresta temperada, floresta tropical, né? E tudo isso junto forma o que a gente chama de biosfera, ok? Quando a gente fala de ecossistema e quando a gente fala de biosfera, a gente está levando em consideração dois fatores. Eu falei para vocês que a gente está falando dos seres vivos, mas a gente também está falando das condições daquele ambiente, certo? Isso tem nome, porque na biologia tudo tem nome, gente. Meu senhor também, quando era aluna, falava, ai, nome de novo, mas tem nome. Então, ó, todos os seres vivos de determinada região, a gente vai chamar de fatores bióticos, bio de vida, né? Então, são fatores bióticos, todos os seres vivos que vivem em determinada região. E quando a gente está estudando todos esses fatores que não têm vida, mas que são importantes para gerar vida, a gente está falando de fatores abióticos. A na frente da palavra, meus alunos agora já estão repetindo comigo, ó, repetem comigo. A na frente da palavra significa não, então não, sem vida, abio, né? Abiótico. Então o que seriam os fatores abióticos? A temperatura, a luminosidade, né? Como é formado o solo, tudo isso é fator abiótico, certo? E para encerrar o estudo de hoje, a gente vai falar de biodiversidade. Bio é vida, diversidade, variedade. Então a gente está estudando aí a variedade de seres vivos de determinada região. E aí, quando a gente fala da Amazônia, a gente fala que a Amazônia é o bioma mais biodiverso do mundo. Na Amazônia a gente abriga a maior quantidade de espécies viventes, tá? E por quê? Porque a região, o clima, as plantas e a quantidade de alimento propiciam uma vida abundante naquela região. Não é tão frio, então por não ser tão frio a gente tem várias espécies de aves vivendo ali, né? Chove bastante, tem lugares alagados, então tem muitos tipos de peixes vivendo ali. A gente tem várias espécies de serpentes e várias espécies de anfíbios vivendo lá também, tá? Então é o ambiente mais biodiverso do mundo. Certinho, pessoal? Então vamos relembrar aí o que a gente estudou hoje. Hoje a gente falou sobre o conceito de ecologia. A gente também falou sobre a importância de estudar ecologia utilizando as palavras conhecimento, preservação e equilíbrio. E aí eu falei sobre alguns exemplos e também falamos sobre outros conceitos como fatores bióticos, abióticos, população, comunidade, ecossistema, biosfera e biodiversidade. Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre habitat, nicho ecológico, alguns problemas relacionados ao estudo e ao desequilíbrio ecológico. Certinho, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Deixa seus comentários aí, eu adoro receber os comentários de vocês. Não esquece de se inscrever. Se você quer ser lembrado das aulas, ativa as notificações, tá? Que aí vocês serão lembrados quando eu postar um vídeo novo. Bons estudos, bom Enem e até a próxima. Tchau, tchau!